Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre os furacões Helene e Milton, que nas últimas semanas atingiram os Estados Unidos, deixando um rastro de destruição e centenas de mortes. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, na segunda quinzena de setembro, nós tivemos a passagem do furacão Helene sobre os Estados Unidos. Na verdade, o furacão atingiu vários estados norte-americanos, deixando um rastro de destruição e cerca de 235 pessoas mortas. E agora, mais recentemente, no mês de outubro, nós tivemos a passagem do furacão Milton. Na verdade, o intervalo de um furacão para o outro foi de 10 dias, porém, o furacão Milton passou pela Flórida e dali se dirigiu para o Oceano Atlântico, na direção da Europa. Claro que não chegou na Europa, porque a tempestade se dissipou na altura do Atlântico Norte, a caminho para o continente europeu. Essas duas tempestades ciclônicas atingiram a categoria F5 no Golfo do México, porém, ao tocarem no litoral, esses furacões já estavam mais enfraquecidos, né? Então, tanto o Helene como o Milton, ao tocarem o litoral norte-americano, o Helene estava na categoria F4 e o Milton tocou o litoral na categoria F3, mas mesmo assim com potencial de destruição enorme, e não só destruição, mas também causando um grande número de vítimas fatais por onde essas duas tormentas passaram. Então, a ideia dessa aula é falarmos um pouco sobre os furacões, como se formam, né? As categorias de furacões, ou seja, como são classificados os furacões, e assim também mostrar a vocês que não é toda a região do planeta que está exposta a esse fenômeno meteorológico. E espero, dentro desse contexto, atingir o objetivo dessa aula. Lembrando que essa aula também está sendo gravada por solicitação de alguns alunos do Colégio Sistema Elite de Ensino, que me pediram para falar sobre furacões. Apesar do canal ter aulas já sobre furacões, como essas duas tempestades foram mais recentes, então estou gravando uma nova aula para abordar esse tema de grande interesse climático. Então, professor, como é que se forma um furacão? Em primeiro lugar, é preciso que a temperatura da água do mar esteja acima dos 27 graus. No estudo clássico dos furacões, se diz que a temperatura do mar estando acima de 26 graus e meio, você já tem uma condição que favorece a formação dos furacões, desde que sobre o oceano você tenha uma queda acentuada da pressão atmosférica
criando dessa forma as condições necessárias para que, através das correntes convectivas, ou seja, as correntes ascendentes de ar quente e úmido, você tenha a formação dos sistemas de nuvens denominadas cúmulos nimbus, que são nuvens de grande crescimento vertical, e essas nuvens, dentro de condições atmosféricas especiais, poderão dar origem a um furacão. Eu digo poderão porque nem todo sistema convectivo formado sobre o oceano irá promover a formação de um furacão. Então aqui você tem a água do mar aquecida com temperatura superior a 27 graus. Estou representando aqui em vermelho porque a água do mar aquecida, em qualquer mapa que registre a temperatura da água oceânica, aparece na tonalidade vermelha. Por isso que eu estou representando o mar aqui na cor vermelha. Então, o mar aquecido não só irá liberar uma grande quantidade de energia para a atmosfera, assim como a evaporação será mais intensa. Sendo assim, ora, se o oceano está liberando uma grande quantidade de energia para a atmosfera, se a evaporação das águas oceânicas está se processando rapidamente em função da alta temperatura do mar, e se a pressão atmosférica cair a níveis que permitam a formação de uma tormenta tropical que possa evoluir para a formação de um furacão, nós teremos o surgimento de um furacão sobre o oceano. Lembrando que esse tipo de tempestade só se forma sobre o oceano. Então aqui eu representei, através dessa bolinha vermelha, uma área ciclonal, que é um centro de baixa pressão atmosférica, as setas laranjas representando a ascensão do ar quente e úmido, portanto, além da energia, muito vapor d'água sendo levado para camadas mais altas da troposfera, e sendo assim, criando as condições ideais para a formação das nuvens carregadas. E essas nuvens carregadas do tipo cúmulos nimbus, elas irão provocar chuvas torrenciais que poderão se estender por horas e, dependendo da velocidade de deslocamento de um furacão, essas chuvas poderão se estender por mais de um dia, às vezes até 2, 3, 4 dias, porque o que vai determinar, vamos dizer, a quantidade de chuva que irá cair sobre uma determinada área que está sob influência de um furacão é a velocidade de deslocamento do furacão. Não estou me referindo à velocidade dos ventos, porque a velocidade do vento não representa a velocidade de deslocamento de um furacão. Então, o deslocamento de um furacão constitui, por exemplo, o movimento que a tempestade faz numa determinada direção. E a velocidade dos ventos no interior de um furacão é que irá determinar, vamos dizer, dentro da categoria que os furacões são classificados, ou dentro das categorias que os furacões são classificados, o tipo de furacão que estará atuando numa determinada área. Então, aqui nós temos, por exemplo, ventos com rotação horizontal que darão o formato em espiral a um furacão. Se vocês perceberam, essa imagem aqui, vou voltar a imagem. Repare que o furacão ele tem o formato em espiral. E o que vai determinar esse formato em espiral é justamente a movimentação horizontal. Então, ventos com rotação horizontal que irão promover
esse formato em espiral dessas tormentas que se formam sobre os oceanos, denominadas furacões. Aqui nós temos essa imagem do planisfério aberto apenas para mostrar a vocês onde se formam os furacões no mundo e lembrar que os furacões recebem nomes diferentes dependendo da região do planeta. Por exemplo, aqui no Oceano Índico, os furacões são chamados de ciclones. Lá no Oceano Pacífico Ocidental, os furacões são chamados de tufões. Aqui no Atlântico e no Pacífico Oriental, os furacões são chamados de furacões. Então aqui eles recebem o nome de furacões e vocês podem perceber através desse planisfério que os furacões, ciclones e tufões se formam principalmente no hemisfério norte. No hemisfério sul, nós temos a incidência dos furacões aqui no Oceano Índico, que se chamam ciclones. Então, nessa parte aqui do Oceano Índico, nós temos a formação de ciclones. Mas repare que aqui no Atlântico, dificilmente você terá a formação de um furacão. Aqui no Pacífico Sul também, dificilmente você terá a formação de um furacão. Isso se deve ao fato da água do mar na zona intertropical ser mais aquecida aqui no Atlântico Norte, no norte do Oceano Índico e também aqui no Pacífico Norte, lembrando que nas zonas intertropicais desses três oceanos. Aqui nós temos a estrutura de um furacão. Então, apesar da imagem não estar bem visível, temos essa bolinha cinza aqui, que é o olho do furacão. O céu se mantém limpo ou com poucas nuvens. Os ventos são fracos ou inexistentes. Então, o olho do furacão, ele pode ter, por exemplo, 30 quilômetros de diâmetro. E por onde ele passa, num breve momento, você terá uma calmaria ou ventos fracos e o céu vai ficar parcialmente nublado ou limpo e dando aquela falsa impressão para quem não conhece um furacão que o pior já passou. Então, muitas vezes, pessoas desavisadas acabam, infelizmente, sendo atingidas por essa tempestade. Quando o olho do furacão passa numa área habitada e as pessoas pensam que a tempestade se dissipou, foi embora e, sendo assim, já podem deixar os abrigos e ver os estragos que o furacão fez. Então, quando o olho passa, nós temos o retorno da tempestade naquela área e esse retorno da tempestade, com ventos fortíssimos, pode acabar causando ferimentos e até mesmo morte de pessoas. A parede do olho, temos um anel de nuvens de grande crescimento vertical, as cúmulos-nimbos, chuvas e ventos intensos e, claro, muita descarga elétrica, que também acompanha esse tipo de tempestade ciclônica. Lembrando que tempestade ciclônica é toda aquela que se forma num centro de baixa pressão atmosférica. Aqui nós temos faixas chuvosas, nuvens em forma de espiral que convergem na direção do centro da tempestade. Então aqui você vai ter faixas chuvosas. Normalmente as chuvas podem até ser fortes, mas não são tão intensas como aquelas que ocorrem na área em que você encontra a parede do olho, ou seja, as nuvens de maior crescimento, as nuvens mais carregadas, mais saturadas de vapor d'água e que, consequentemente, têm uma capacidade maior de promover chuvas mais volumosas na área onde essas nuvens se encontram. Aqui nós temos a escala Saffir-Simpson,
que determina a categoria de cada furacão. Então, o furacão ele é classificado na categoria 1 quando os seus ventos sustentáveis variam de 119 a 153 km por hora. Sendo assim, nós temos danos em telhados, postes e cabos elétricos, possíveis apagões, ou seja, corte de fornecimento de energia. Isso é muito comum em função até da velocidade do vento, da queda de árvores, né, a possibilidade da queda de um poste, enfim. A categoria F2, os ventos sustentáveis permanecem entre 154 a 177 km por hora. Esses ventos vão causar danos graves em telhados e no revestimento das casas, apagões quase totais em função, claro, da grande quantidade de árvores, postes, redes elétricas que acabam caindo em função desses ventos muito fortes. Categoria F3, os ventos sustentáveis variam de 178 a 208 km por hora. Esses ventos vão causar danos devastadores. O fornecimento de energia e de água pode ser interrompido por dias ou semanas. Foi, por exemplo, o caso do Helene, que em vários estados norte-americanos passou com a categoria F3. A categoria F4, ventos sustentáveis de 209 a 251 km por hora, danos estruturais nas casas, áreas residenciais bloqueadas por árvores e postes. Então, esses ventos muito fortes também causam severos prejuízos. A categoria F5, ventos sustentáveis acima dos 252 km por hora, portanto, são os furacões com maior poder de destruição. Casas completamente destruídas, a região pode ficar inabitável por semanas ou meses. Esses dados fornecidos pelo NOAA, que é o principal serviço de previsão de tempo ou do tempo lá dos Estados Unidos. Aqui nós temos um fator que, de repente, vai facilitar o entendimento do poder de destruição dos furacões Helene e Milton. A temperatura da água do mar aqui no Golfo do México, essa região, e no Mar do Caribe, está mais de 2 graus acima da média para essa época do ano. Então, quanto mais aquecida for a temperatura da água oceânica, que fique bem claro na cabeça de vocês, mais energia o oceano libera para a atmosfera, assim como maior evaporação, ou seja, maior quantidade de vapor d'água, será liberado para a atmosfera. E sendo assim, se temos uma condição atmosférica através da queda acentuada da pressão, criando uma zona ciclonal favorável à formação de uma tempestade tropical que pode evoluir e se transformar num furacão, consequentemente, esse processo estará em curso. Estando em curso, teremos a formação de uma tempestade. O que chamou muito a atenção foi a velocidade em que esses dois furacões se fortaleceram, ou seja, saíram da categoria 1 e atingiram a categoria 5 aqui na região do Golfo do México. Então, por exemplo, hurricane significa furacão, tá? Então, aqui no dia 26 de setembro, quando o furacão Helene estava entre a península de Yucatán, aqui no México, indo em direção ao sul dos Estados Unidos, por exemplo, o estado da Flórida, ele foi ganhando força
e no Golfo do México ele chegou à categoria F5. Aqui no dia 21 de setembro, quando ele ainda estava em processo de formação, era apenas uma tempestade tropical ganhando força, no dia 21 de setembro, o Helene, ele só foi, vamos dizer assim, considerado um furacão por volta do dia 25 de setembro, quando ele atingiu a categoria F1. E ele atingiu essa categoria F1 aqui na altura da península de Yucatán, no México, onde ele também causou ventos fortes, causou chuvas torrenciais, mas não com potencial de destruição que o Helene teve ao atingir os Estados Unidos. Aqui nós temos, por exemplo, a trajetória, Esse ponto aqui é o ponto em que o Helene ele vai se transformar num furacão de categoria F1. E aqui você tem a trajetória do furacão Helene, que entrou pela Flórida e caminhou para a região central dos Estados Unidos. Lembrando que os furacões eles têm o maior poder de destruição na zona costeira e, consequentemente, nas ilhas. Por que isso? Porque quem alimenta o furacão são as águas aquecidas dos oceanos. Então, enquanto o furacão estiver sobre o mar, em regiões de águas aquecidas com temperaturas superiores a 27 graus, a tempestade será realimentada e poderá ganhar força a partir do momento em que ela passe por águas oceânicas ou sobre águas oceânicas com temperaturas mais elevadas. Foi o que aconteceu tanto com o furacão Helene, assim como com o furacão Newton. Então, o maior poder de destruição é na zona costeira. A partir do momento que o furacão ele adentra no continente, ele ainda vai manter uma atividade por determinado período, podendo provocar chuvas torrenciais, inundações, devastação, não só provocada pelas chuvas, mas também provocada pelos fortes ventos. Agora, com o passar dos dias, o furacão vai se enfraquecendo, ele vai mudando de categoria até se transformar numa simples chuva de verão, numa simples tempestade tropical, até o momento em que a tempestade irá se dissipar por completo. Então é por isso que as autoridades recomendam que a população deixe a zona costeira, portanto o litoral, e dentro das suas possibilidades, devem ir para cidades do interior, cidades mais afastadas da costa, principalmente aquelas pessoas que vivem em áreas sujeitas a inundações, aquelas pessoas que moram próximas do litoral, porque os furacões eles fazem com que a maré suba mais do que o normal, então zonas costeiras baixas acabam sendo inundadas, não só pelas chuvas, mas também pelas marés muito altas, e por esses motivos as autoridades preventivamente recomendam que a população deixe a zona costeira e vá para o interior. É por isso que você vê as estradas lotadas de carros, deixando o litoral e as pessoas se deslocando para o interior. Aqui nesse ponto vermelho é o ponto em que as marés foram mais altas quando da passagem do furacão Helene, o ponto do território americano onde o furacão atingiu com maior magnitude, maior potencial de destruição. Aqui nós temos 6 imagens que mostram o rastro de destruição do furacão Helene. Até 4, 5 dias atrás ele tinha deixado 235 mortos. Esse número ainda pode aumentar um pouco em função das pessoas feridas e, de repente, aquelas pessoas desaparecidas cujos corpos ainda não foram encontrados. Então, aqui apenas algumas imagens tristes, que acabam mostrando
o rastro de destruição do furacão Helene por onde ele passou lá nos Estados Unidos. Então, estima-se que o furacão Helene tenha deixado um prejuízo de mais de 50 bilhões de dólares. Eu li uma matéria em que diz que o furacão Helene gerou um prejuízo de 165 bilhões de dólares. Claro que esses prejuízos que estão sendo anunciados são prejuízos preliminares, porque até fazer o levantamento completo dos danos causados pelo furacão ou pelos dois furacões, logicamente que essas cifras, tanto do Helene assim como do Milton, irão aumentar ainda mais. Aqui nós temos o furacão Milton, né, que se formou aqui no Golfo do México, pertinho da Península de Yucatán. Aqui nós temos o olho do furacão Milton já bem desenhado, né? Uma tempestade gigantesca que evoluiu em poucas horas da categoria F1 para a categoria F5 e, portanto, chamou a atenção das autoridades norte-americanas sobre a possibilidade do furacão Milton deixar um rastro de destruição sem precedentes na história moderna dos Estados Unidos. Então acreditava-se que o Milton seria o mais forte furacão a passar pela Flórida nos últimos 50 anos, apesar dele ter evoluído para a categoria F5. Quando ele atingiu a Flórida, ele já tinha se enfraquecido e os ventos sustentáveis estavam acima dos 190 km por hora, portanto, o Milton já havia sido rebaixado para a categoria F3. Aqui nós temos a trajetória do Milton, né, que foi diferente da trajetória do Helene. Lembrando, aqui você tem a Península de Yucatán. O Helene ele fez esse trajeto aqui, né? Ele passa por aqui e vem para cá. O Milton ele segue no sentido nordeste. Então ele vai atingir a cidade de Tampa, uma das mais importantes cidades da Flórida, né? Onde o olho do furacão passou muito próximo da cidade de Tampa e deixou um rastro de destruição muito grande. Agora, o Milton, apesar de ter se transformado num furacão F5 muito rapidamente, antes de atingir a Flórida, ele já havia perdido um pouco da sua intensidade. Como eu disse anteriormente, o Milton atinge a Flórida com a categoria F3. E ele passou muito rapidamente. Em poucas horas, o Milton cruzou a Flórida e entrou aqui nessa parte do Oceano Atlântico, né, em direção ao continente europeu. Aqui, logicamente, que ele vai passar por águas um pouco mais frias, o que contribuiu para que esse furacão se transformasse apenas numa tormenta tropical, até que o sistema de tempestade se dissipasse sobre o Oceano Atlântico. Então, o Milton, ele evoluiu 10 dias após a passagem do Helene. Então, dois furacões com potencial de destruição muito grande passaram num intervalo de tempo muito pequeno lá nos Estados Unidos, deixando esse rastro de destruição enorme. Aqui nós temos, para que vocês entendam, né? Marés de tempestades causam inundações. Então, a passagem do furacão, essa aqui era a previsão da passagem do furacão Milton sobre lá a cidade, o município de Tampa, né? A altura da maré. Então, você tem, né, a maré normal aqui em azul claro, né? A maré alta normal aqui, o nível do mar médio, né? E só que quando nós temos a passagem de um furacão, a maré sobe mais do que o normal, não só em função dos ventos, mas também em função da queda da pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica cai mais do que o habitual numa determinada área, isso faz com que o nível do mar suba um pouco mais do que o normal, até mesmo porque pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre um corpo qualquer. Então, se a pressão atmosférica diminui sobre o mar,
o peso que o ar exerce sobre o oceano diminui, então você tem uma subida maior do nível do mar. E dependendo, claro, das condições, né, vamos dizer, astronômicas, né, por exemplo, a Lua, por exemplo, se estiver naquele dia, naquela posição que contribui para que a maré ela se transforme no que nós chamamos de marés de syzygia, que são as mais altas marés registradas no oceano, aí a passagem de um furacão combinado com uma maré de syzygia vai causar uma maré alta muito maior do que o normal. Então aqui nós temos 3 escalas, né? 1,5 m, 3, 4,5 m, lá em Tampa e outras áreas da Flórida, estava sendo prevista marés de 4 metros acima do nível normal das marés altas na região, o que evidenciava um risco em grande potencial de causar inundações, e por esse motivo essas inundações recomendavam ou levavam as autoridades a recomendar que as pessoas deixassem essas áreas mais vulneráveis às marés altas e viajassem para áreas mais afastadas do litoral. Aqui nós temos imagens também da destruição do furacão Milton, né, na Flórida. Lembrando que a Flórida foi o estado mais atingido pela passagem do furacão Milton. 6 imagens aqui mostrando um pouquinho da destruição dessa violenta tempestade que atingiu os Estados Unidos. Aqui eu coloquei apenas para matar a curiosidade dos meus alunos, que essa semana que passou, eu tive alguns alunos me perguntando sobre furacões, né? Então, por que é incomum a formação de furacões no Atlântico Sul? Quando eu dou aula sobre clima brasileiro, eu falo que não é comum a formação de furacões aqui no litoral brasileiro. Então, um dos fatores responsáveis por isso é a presença da asa. Professor, o que é asas? Asas nada mais é do que alta subtropical do Atlântico Sul. É um anticiclone, um centro de alta pressão atmosférica que nas imediações do Trópico de Capricórnio se encontra entre a América do Sul e o continente africano. Então, ora, para se formar um furacão é preciso que você tenha um sistema ciclonal, ou seja, um centro de baixa pressão atmosférica. Então, a partir do momento que você tem um centro de alta pressão atmosférica, onde o ar exerce um movimento de subsidência, inibindo a formação das correntes ascendentes de ar, cria-se a condição ideal para que o tempo permaneça com estabilidade atmosférica e impeça a formação de sistemas de tempestade. Os sistemas de tempestade se formam quando nós temos a formação de áreas ciclonais, centros de baixa pressão atmosférica. Então, esse posicionamento da alta subtropical do Atlântico Sul, que nós chamamos de asas, é um dos fatores que explicam o porquê da baixa probabilidade do Atlântico Sul registrar a formação de furacões. Eu disse baixa probabilidade, não estou dizendo que é impossível, apenas improvável a formação de furacões dentro dessas condições atmosféricas reinantes sobre o Atlântico Sul. Um outro fator importante é a temperatura da água do mar. A água do Atlântico Sul é mais fria, então em boa parte do Atlântico Sul você tem temperatura da água abaixo dos 27 graus. A água é mais aquecida aqui no litoral do Nordeste, aqui na zona equatorial. Essa faixa aqui é uma faixa de calmaria, onde normalmente não se formam furacões, e onde você tem normalmente o processo de formação de furacões. Repare pela tonalidade azul que a temperatura da água oceânica é mais baixa. E sendo assim, se a temperatura da água do mar está abaixo dos 27 graus e sobre o Atlântico Sul você tem um posicionamento
de um centro de alta pressão atmosférica, as condições para a formação de um furacão reduzem a quase 100%. Agora, existem momentos que nós chamamos de sazonalidade climática, em que essa tempestade pode se formar, como aconteceu há 20 anos atrás. Março de 2004, tivemos a formação do furacão Catarina, aqui no Atlântico Sul, próximo ao litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse furacão sobre o mar chegou a ter a categoria F2 e quando tocou em terra no litoral de Santa Catarina e litoral norte do Rio Grande do Sul, ele já havia sido rebaixado para a categoria F1. Então, esse é o único furacão conhecido da história brasileira que atingiu o território brasileiro. Então, não se pode dizer piamente que o Brasil está 100% livre dos furacões. O que se pode dizer que é muito pouco provável a formação de furacões que atinjam o território brasileiro, porque as condições atmosféricas e também as condições reinantes da temperatura da água do Atlântico Sul não favorecem a formação de tormentas ciclônicas do tipo furacão no Atlântico Sul. Agora, como para toda regra existe uma exceção, nós temos o exemplo do furacão Catarina, que é uma exceção à regra. Esse furacão deixou um rastro de destruição e prejuízos de 1,7 bilhões de reais por onde ele passou. Destruiu muitas casas, muitos imóveis, algumas pessoas perderam suas vidas, enfim. Nossas autoridades na época demoraram muito a dar o alerta sobre a formação do furacão Catarina. Quando eu vi essa imagem na parte da manhã, eu estava no Colégio Curso Martins, onde eu dava aula, eu chamei os colegas e disse: pode ser que eu esteja enganado, me recordo como se fosse hoje. Tem um furacão em formação próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que Deus proteja as cidades e a população desses dois estados. E os colegas: que isso, Eugênio? Falei: olha o olho aqui, ó. Olha a forma em espiral. Isso não é um ciclone extratropical. Isso é o formato típico de um furacão. As águas do mar aqui estavam, para a época do ano, muito quente, acima de 27 graus. Foi um ano atípico, com temperatura muito alta do mar na altura do litoral sul do Brasil, e as condições atmosféricas presentes naquele dia ou naqueles dias que antecederam a formação do furacão davam as condições mínimas para o surgimento de uma tormenta tropical que infelizmente evoluiu e se transformou nesse furacão Catarina. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, fortaleça o canal de Eugênio, porque isso aqui é uma plataforma de ensino. Isso aqui não é aula show, tá entendendo? Não é aula para, vamos dizer, fazer as pessoas rirem. Eu ensino a geografia com seriedade, a seriedade que é necessária para que as pessoas aprendam, se preparem para os concursos e aqueles amantes da geografia possam conhecer um pouquinho mais dessa disciplina, dessa ciência tão maravilhosa que faz parte da minha vida há quase 50 anos. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!